Bom, vamos lá então, assim, qual que é o propósito aqui agora, tá, gente? Pegar alguns jogos dessa rodada, sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e comentar sobre esses jogos aqui com vocês, mas dentro do que eu imagino que vão ser os jogos, dinâmica de jogo e tudo mais. A gente tem nessa sétima rodada alguns clássicos acontecendo, e até pela ordem cronológica desses jogos que eu separei aqui para comentar, eu vou falar de cada confronto, tá? Botafogo e Fluminense, então, é jogo desse sábado, 18h30, no estádio Newton Santos, casa do Botafogo. Confronto do primeiro colocado, Botafogo, que tem 15 pontos, contra o terceiro colocado, Fluminense, que tem 13. Se a gente for olhar o momento que os dois times aí acabam vivendo, são momentos muito parecidos. Apesar do Botafogo chegar com 2 derrotas seguidas, não me parece que isso tenha afetado o moral do time. Uma derrota contra o Goiás fora, um pouquinho mais dolorido, uma derrota pro Atlético, que pela circunstância do jogo doeu demais, né? Que foi a derrota por 3-2 depois de abrir 2-0 no jogo de mata-mata da Copa do Brasil. E o Fluminense veio de uma atuação fraca para os seus padrões contra o Flamengo, mas um empate valioso até para quem jogou quase todo o segundo tempo com um homem a menos. E não perde desde o confronto contra o Fortaleza. Nesse meio do caminho teve goleada para cima do River, vitórias contra Cruzeiro e Cuiabá, mas um empate também no outro clássico contra o Vasco, né? Eu tenho a impressão que o Botafogo, talvez ele gere mais dificuldade para a gente poder avaliar, porque ele já jogou de maneiras diferentes nesse próprio Campeonato Brasileiro. Se a gente for analisar as primeiras vitórias do Botafogo e contrastar com as vitórias contra Atlético Mineiro e Corinthians, Botafogo contra o Galo e contra o Corinthians, ele foi muito mais dominante, ele teve mais a bola, ele massacrou mesmo esses dois adversários e poderia ter construído vitórias muito mais amplas até do que já foram. Sendo que o Botafogo fez 5 gols nesses jogos e não sofreu nenhum. Então foram 2 grandes jogos, talvez os 2 melhores jogos do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro, essas vitórias contra Atlético e contra Corinthians. Mas, interpretando que no jogo contra o Fluminense é bem provável que o Fluminense tenha mais a bola e que o Botafogo faça o jogo de transição, como a gente diz, um jogo mais direto, eu acho que é um jogo de bom encaixe pro Botafogo, sabia? De verdade, o Botafogo venceu o Fluminense nesse ano pelo Campeonato Carioca, né? Foi 1-0. No ano passado o Fluminense venceu uma, empataram a outra, mas eu acho que o Botafogo ele tem um estilo de jogo, ou ele tem peças para fazer um jogo que incomode o time do Fluminense, principalmente se recuperar a bola e sair em velocidade. E tem um cara que é muito bom para segurar, para amaciar e para clarear os lances, que é o Tiquinho, porque ele sai da área ou ele consegue fazer ali aquele pivô escorando para quem vem atrás, e quem vem de trás já pode fazer aquele passe rápido para as beiradas, para o Vitor Sá, para o Júnior Santos, enfim, que são as peças de velocidade, ou até para o Luiz Henrique, dependendo de qual foi a escalação do Botafogo. Eu não tenho como saber agora qual vai ser a escalação do time do Botafogo. Então eu acredito mesmo que o Botafogo tenha boas possibilidades contra esse time do Fluminense pelo encaixe. E o Fluminense é aquilo que a gente já sabe que o time vai tentar fazer, que vai tentar produzir. Não conseguiu contra o Flamengo. Eu não acredito no Botafogo fazendo, por exemplo, a marcação que o Flamengo fez o jogo todo, tá? Que é, pressionar totalmente a saída de bola do Fluminense. Eu acho que se o Botafogo fizer isso, pode ser prejudicial a ele, a não ser que consiga fazer com igual eficiência que o Flamengo fez, coisa que é raro de acontecer. Não é pro Botafogo especificamente pela individualidade dos jogadores, é porque poucos são os times que conseguem fazer isso. O Fluminense está com vários desfalques, o Fluminense não tem lateral para jogar pela esquerda, muito provavelmente então o Fernando Diniz deve botar o Samuel Xavier na direita e o Guga na esquerda, né? Geralmente é assim que ele consegue se rearrumar quando não tem o lateral. Então a ausência, o Jorge lá no começo da temporada, lesão de ligamento, está fora a temporada toda. O Marcelo é o titular e o Alexander é a alternativa. São 2 caras, então, 2 desfalques importantes do time titular. Pensando no meio de campo, eu imagino que o Fluminense vai continuar a ter o André, o Lima e o Ganso. E eu acho que nesse jogo específico ele pode ter o John Kennedy jogando direto de partida, com o John Kennedy, Arias e Germancano. Eu não sei exatamente qual vai ser a escalação. Eu acho que ele não vai botar de novo o Pirani, por exemplo. Eu imagino que esse vai ser um jogo em que o Fluminense vai ter mais a posse,
vai estar ocupando mais o campo de ataque, só que o Botafogo, muito rápido, muito veloz no contragolpe, muito efetivo, pode ser o perigo para o Fluminense nesse jogo. Não só esse perigo, mas pensando em termos táticos, né? Como é que o jogo pode se desenhar. Para mim aqui, não tem um favorito. Eu acho que sim, se a gente for pensar na qualidade dos times, talvez o Fluminense possa ter um ligeiro favoritismo, 55-45. Mas pelo momento do Botafogo, por jogar em casa, conhecer o gramado, que é um gramado diferente, vai ser a primeira vez que o Fluminense vai jogar nesse novo gramado do Newton Santos, que me parece um bom gramado, né? Frente a vários outros que a gente vê aí no futebol brasileiro, a Arena do Grêmio, a Mineirão, Maracanã, às vezes também. Então, pensando num jogo em que o Fluminense vai ter a bola, vai tentar ser o agressor, o dominante do jogo, mesmo fora de casa, o Botafogo vai conseguir sair na velocidade quando precisar, acho um jogo bastante equilibrado nessa 7ª rodada, esse jogo então que é o primeiro entre esses clássicos e jogos que a gente vai analisar por aqui. E até o Cutiaras pergunta, quando é que você acha que vai dar para dizer que o trabalho do Botafogo é mais que um bom início? Cara, o trabalho do Botafogo não tá no início. O trabalho do Botafogo tem mais de ano, do técnico Luiz Castro. Então é um bom início de campeonato brasileiro dentro de um trabalho que já é mais longo. Não é um trabalho curto. O trabalho do Luiz Castro é mais longo do que o trabalho do Diniz, por exemplo. Só para deixar aqui em termos de prazo, de tempo de trabalho, já é mais longevo o trabalho do Luiz Castro do que o do Fernando Diniz. É porque ele demorou para encaixar. Ele encaixou bem no Campeonato Brasileiro do ano passado, fechou muito bem, apesar da derrota para o Furacão na última rodada, mal no Campeonato Carioca, sem pré-temporada, como ele mesmo falou, e melhorou agora. Então, para mim é um jogo bem equilibrado nas individualidades. Eu prefiro as individualidades do Fluminense. No momento, acho que as coisas ficam muito equilibradas. Aí a gente passa para mais um jogo, pegando aqui pela ordem, maioria dos jogos no sábado, né? No sábado, dia 20 dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos pro outro clássico. Vai ter São Paulo e Vasco. Esse jogo eu nem separei aqui para falar. Separei o outro clássico entre Santos e Palmeiras. Vou botar aqui então pra gente falar desse jogo. Santos e Palmeiras. Talvez pro Santos o melhor momento para enfrentar o Palmeiras, né? A gente olha para a tabela de classificação. Palmeiras, o segundo colocado com 14 pontos. O Santos, sétimo colocado com 10. Então, próximos então na tabela de classificação. O jogo é na casa do Santos, só para deixar claro que os escudos estão invertidos. Mas eu gosto das possibilidades do Santos no jogo. O Santos vem de 3 jogos aí que venceu 2. Poderia ter vencido também contra o Bahia, o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Fez nessa sequência um bom jogo fora, se não sinceramente um bom jogo, conseguiu uma boa vitória, porque tomou alguma pressão do Vasco, né, em São Januário. Venceu por 1-0, tinha vencido o Bahia por 3-0, talvez no melhor jogo do ano, o melhor jogo sob o comando do Odair Hellmann, e agora pega o Palmeiras. Se a gente encarar que o Santos hoje é um time que tem um atacante, né, vamos falar a verdade, porque o David Washington, o moleque é impressionante. Tem no Lucas Lima um cara de capacidade de criação. O Ângelo, um jogador de um bom 1 contra 1. Pode conseguir agredir o Palmeiras. É que o Palmeiras, irmão. O Palmeiras... Quando é que foi a última derrota do Palmeiras? Foi na final pro Água Santa, né? Essa foi a última derrota do Palmeiras? Vou até confirmar aqui. Porque o Palmeiras é muito difícil de ser batido. É um time dos mais enjoados que tem. Não é no futebol sul-americano, não. Futebol mundial. Não, a última derrota foi pro Bolívar, né? Que perdeu 2 seguidos. Perdeu pro Água Santa e depois perdeu pro Bolívar. Logo na sequência aí não perdeu mais. Aí enfileirou goleada com a Água Santa, vitória no Tombense, vitória no Cuiabá, vitória no Cerro. Os últimos jogos aí venceu o Fortaleza por 3-0. Jogo polêmico. Beleza, aceito aí colocar como polêmico o jogo. No pênalti no Rony, tá tudo bem. Mas é um time que tem uma solidez defensiva gigantesca. Tem a experiência de saber jogar todos os tipos de jogos. Então tem um grande goleiro, tem uma baita dupla de zaga, seja ela qual for, porque quem joga ao lado do Gustavo Gomes sempre acaba se dando bem, sempre acaba sendo né, subindo o seu nível, tendo o seu nível levantado pela parceria com o Gustavo Gomes. Veiga,
pega bem na bola, tem jogado muito bem desde que voltou da lesão. Eu acho que de todos os jogadores do meio para frente, o Rony é aquele que ainda tá tentando voltar à melhor maneira, à melhor condição individual. Porque de resto, o Dudu pode ser mais artilheiro? Pode ser mais decisivo? Pode. Mas ele não deixa de jogar bem. O Dudu sempre joga bem. Na maioria das vezes ele joga bem. O Rafael Veiga tá muito bem. Os dois volantes, Gabriel Menino e Rafael, são muito bons. Aí tem o Arthur, que também é uma efetividade muito grande. Eu olho o Palmeiras aqui com favoritismo, mesmo jogando fora de casa. Para mim tá na casa aqui dos 60-40, mas esse tipo de jogo, entenda o que eu vou falar, sem tanta pressão pelo domínio do jogo, que é o que eu coloco aqui em relação ao Santos, tá? O Santos ele não vai ter a necessidade de dominar a posse de bola, de ser o protagonista do ponto de vista de controle do jogo com o Palmeiras. A galera até fala aqui no chat, né, cara? O Santos, desde quando que o Santos não vence o Palmeiras, irmão? Série A de 2019? Eu acho que é desde a Série A de 2019 que o Santos não vence o Palmeiras. É muito tempo. De lá pra cá, desde o dia 10 de setembro de 2019, 0-0 pelo Paulista, 2-1 pro Palmeiras e 2-2 no Brasileiro, 1-0 na final da Libertadores pro Palmeiras, 3-2 no Paulistão já de 2021, 3-2 e 2-0 no Brasileiro de 21, 1-0 no Paulistão de 22, 1-0 e 1-0 no Paulistão do ano passado e 3-1 no Brasileirão do ano passado e 3-1 no Paulistão desse ano. Então, nos últimos jogos é um predomínio imenso do Palmeiras para cima do Santos. Vamos ver se o Odair Helma consegue mostrar alguma coisa aí de diferente para ganhar esse jogo. Eu acredito num Santos bem competitivo, bem intenso, com a cara do Odair Helma nos grandes jogos, que é a cara da competitividade, e me parece que esse é o melhor momento do Santos sob o comando do Odair. Não sei se é suficiente para ganhar do Palmeiras. Para mim, 60-40 aqui para o Palmeiras, mesmo jogando fora de casa. Daí a gente segue na análise dessa sétima rodada, de alguns dos jogos dessa sétima rodada. No domingo, dia 21, teremos Flamengo e Corinthians. Vamos lá para Flamengo e Corinthians. O jogo vai ser no Maraca, né? Mando do Flamengo. Então aqui a gente tem que inverter o escudinho também, mas você já pegou aí que é Flamengo e Corinthians. Flamengo nesse momento, 9º colocado do campeonato com 9 pontos. Corinthians, 17º colocado, primeiro time da zona de rebaixamento com 5 pontos. Sensação que eu tenho é que quando terminar essa rodada, o Corinthians continuará na zona de rebaixamento. O Corinthians não ganha o jogo desde o confronto contra o Remo pela Copa do Brasil por 2-0, no dia 26 de abril. Então a gente vai para quase um mês aí sem o Corinthians vencer um jogo. Esse foi aquele jogo da despedida do Cuca. O time do Corinthians desde então perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Del Valle, empatou com o Fortaleza, perdeu pro Botafogo, empatou com o São Paulo e foi triturado pelo Atlético Mineiro. O Flamengo talvez venha de um dos seus grandes jogos no ano. Se a gente não quiser usar no ano como um todo, a gente pode falar com certeza do trabalho do Jorge Sampaoli, tá? O Flamengo dominou o Fluminense por praticamente 90 minutos no Maracanã na terça-feira pela Copa do Brasil. Lamentou demais não ter feito gol, faltou efetividade para o time do Flamengo, mas assim, se a gente olhar as chances que o Flamengo criou, tem que se valorizar, porque o Flamengo criou pelo menos 3 ou 4 grandes oportunidades para fazer o gol contra o Fluminense, mais no primeiro tempo até do que no segundo, em que só teve 2 chances ali em bolas levantadas para a área. O Fluminense com a menos fechou bem a entrada da área e o Flamengo foi buscando soluções. O que aconteceu de melhor com o Flamengo? A pressão, a recuperação da bola logo após a perda, não deixar o Fluminense sair, insistir e ser intenso por assim, muitos minutos durante o jogo. Não vou dizer que foi intenso por todos os minutos, porque isso seria impossível e realmente não aconteceu. O Flamengo não foi intenso por 90 minutos no Maracanã, mas foi intenso em grande parte do jogo. A ver aí quais que serão os jogadores escolhidos pelo Sampaoli, quem que o Flamengo vai ter como retorno de lesão, se é que vai ter alguém voltando de lesão.
Mas taticamente falando, eu considero que o Flamengo encontrou aí no Eric Pulgar um cara que dá uma proteção maior à zaga do que o Thiago Maia vem dando, porque o Thiago Maia tá vivendo um mau momento. O Flamengo, pra mim, tem um problema no gol hoje, tá? Porque o Santos passou a não ser mais um goleiro confiável. Quando a gente fala de goleiro, é realmente confiança, e ele não tá com confiança nenhuma. Ele quase tomou um frangaço no jogo contra o Fluminense. Vamos ver se vai ser o Matheus Cunha, o goleiro do Flamengo, no jogo. O Ayrton Lucas não tá potencializado por essa formação, que muitas vezes tem alguém ocupando o lado esquerdo do campo, lá na frente, lá na ponta, que é onde ele consegue ir e vir, né, bastante, que é como ele faz, e essa acaba sendo uma das principais armas, ou acabou sendo uma das principais armas no ano. O torcedor do Flamengo até aqui no chat falou assim, pô, não aguento mais o Wesley. Não tem solução, vai ser o Wesley de novo, né? Vai ser, eu imagino, apesar do Varela estar no banco, imagino que vai ser o Wesley novamente ali na ala, na lateral pela direita. Mas o Gerson voltou de lesão e voltou jogando bem. O Gabigol se mexe muito, o Everton Ribeiro e a Arrascaeta estão aí se reencontrando com o bom futebol. A Arrascaeta pela questão física e o Everton realmente por uma questão técnico-tática. Então o Flamengo tem tudo para ganhar esse jogo no Maracanã e dominar o jogo, porque o que o Corinthians fez contra o Galo foi simplesmente oferecer ao Galo o domínio do jogo. E eu imagino que vai fazer de novo. Obrigado aqui ao Luke Dias, né? Pelo Prime que largou. Eu imagino que o Atlético, que o Corinthians vai ser mais parecido do que foi contra o Atlético do que foi em outros jogos, em que talvez tenha feito partidas melhores, por exemplo, como o jogo contra o Fortaleza, em que o Corinthians trocou mais. Eu não consigo ver o Luxemburgo fazendo algo muito diferente do que ele fez contra o Atlético Mineiro. Pode ser, imagino, uma linha de 4 na defesa de novo. Os volantes, eu não sei se a trinca de meias vai ser Fausto, Vera, Paulinho e Maicon. Só que, independentemente dos nomes, o que me preocupa no Corinthians foi a atitude contra o Atlético. Você sair de um jogo trocando 155 passes, acertando 155, com o adversário com mais 600, o adversário te dominando o tempo inteiro, o Corinthians queria que o jogo acabasse o quanto antes. Quando saiu o segundo gol do Paulinho ali, o Corinthians já estava pedindo assim, ó, parou, acabou, porque eu não aguento mais. O Corinthians não tem jogado, o Corinthians tem saído muito pouco. Contra o São Paulo também já foi um jogo assim de pouca posse, de pouco controle, mesmo jogando dentro de casa. Jogando fora contra o Flamengo, que acabou de apresentar-se muito intenso e muito dominante, encaixado, cara, eu me preocupo com o que pode acontecer com o Corinthians neste jogo e com o que pode acontecer na sequência com o Corinthians. O Corinthians vai ter depois desse jogo o confronto contra o Argentinos Júnior, lá pela Libertadores, duro demais. O Argentinos Júnior veio na arena do Corinthians e dominou, assim, do ponto de vista tático o jogo, tá? É uma situação, assim, ruim. O torcedor corintiano e o Corinthians como um todo estão rezando pro Renato Augusto voltar logo, para que o Renato Augusto possa, meu irmão, aparecer, jogar, porque ele em campo pode realmente mudar as coisas pro Corinthians. Eu, se eu fosse o Luxo, eu tentaria povoar ali esse meio de campo, deixar mais gente para articular. Vamos ver se o Yuri Alberto vai ter condições. Yuri Alberto e Roger Guedes mais lá na frente. Mas sair. Saia pro jogo, pô. Não fique entrincheirado o tempo inteiro, porque se ficar o tempo inteiro parado lá atrás, se defendendo, é difícil pensar que o Flamengo vai pressionar 2 jogos e não vai fazer um gol. Porque pressionou contra o Fluminense e não fez gol. Criou. Supondo que vai ter um jogo de igual dominância contra o Corinthians, ele vai fazer gol. Sacou? Ele vai fazer gol. 75-25. A minha distribuição aqui. 75 pro Flamengo, 25 pro Corinthians. É o que eu coloco aqui de percentual para esse jogo. E para fecharmos com a arte aqui dos amigos do GE, vamos falar do Grenal. Vamos falar do Grenal, que é um jogo, sempre um jogo à parte. Eu acho que os dois times estão em momentos ruins. Acho não, né?
eu afirmo que os dois times estão em momentos ruins, jogando abaixo do que podem, estão colados na tabela de classificação. Grêmio 11º colocado com 8 pontos, Internacional 12º colocado com 7 pontos, campanhas muito ruins, performances fracas dos dois times até agora, e situação para o Inter muito estranha, porque o Inter vem de 5 jogos sem vencer, o Inter vem de 4 derrotas consecutivas. A derrota contra o América, pelo caráter, pela característica do que foi o jogo, ela rasgou ali o coração do torcedor colorado. O Grêmio também vem de longa sequência sem vitórias, são 4 jogos sem vencer, e o empate contra o Cruzeiro, que talvez tenha sido melhor até do que a atuação sugeriu. Fiz esse jogo lá no Prime, onde você acompanha inclusive a Copa do Brasil, e o Cruzeiro fez um baita jogo. Mas o Grêmio tem Luizito Soares, né? O Grêmio tem um cara que faz diferença em termos técnicos, não tá vivendo uma grande fase, mas ele é um baita de um artilheiro. O Vina tem que jogar mais, aparece pouco. O Bitelo é um garoto ainda e oscila, é normal que oscile, mas para esse momento do Grêmio de falta de opções de velocidade, que o Renato tanto fala, pode ser o Bitelo talvez essa única peça que ofereça mais explosão no ataque, e ele não está vivendo aí uma grande fase tecnicamente falando. Vina mal. O Cristaldo cadencia o jogo ali no meio, assim, trabalha até bem. O Vilhaçante é outro jogador que tem ocupado ali a posição de volante. Uma pena para o Grêmio que o PP, que é o volante de maior poder de articulação, muito provavelmente, do elenco todo, acabou se machucando de novo, né? Teve a mesma lesão muscular, o PP. O Carvalho, no jogo contra o Cruzeiro, não entrou bem. Mas eu hoje, olhando para os times, eu prefiro o que o Grêmio faz do que o que o Inter faz. O Internacional, irmão, tá num momento, horroroso. Horroroso. Se a gente olhar para o que foi o jogo do Inter contra o Atlético no final de semana, foi um jogo muito abaixo. Muito abaixo. O Pedro Henrique, né, que entra no time, sai do time, não tá conseguindo jogar. O Wanderson, que já em algum momento foi aquele cara do 1 contra 1, jogador da jogada pessoal e da efetividade de chegar e rasgando, também não tá vivendo uma grande fase. O Maurício foi afastado, voltou, e esse sim estava vivendo uma boa fase em alguns jogos, agora também já não vive uma boa fase. Então eu confesso que eu não sei o que o Mano quer fazer com o time do Inter. Eu tenho a impressão que ele fica confortável jogando em transição, que é como ele gosta de jogar. Que é como ele prefere e ficar mais confortável. Não ter a bola, sair no contra-ataque, como foi, por exemplo, a vitória contra o Flamengo. Uma vitória em que o Flamengo, pela produção de oportunidades no final do jogo, principalmente, poderia ter saído vitorioso, mas o Inter foi lá e beliscou 2-1, desculpa, e ali parecia que ia dar um novo norte na temporada para o Internacional. Não foi isso que aconteceu. O Inter joga pouco quando tem que propor. O Inter se defende mal nos últimos jogos. O Inter tomou 2 gols em cada um dos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos o Inter sofreu 10 gols. E só fez 2. Então, é se descobrir. Engraçado a gente estar falando assim depois de tanto tempo, que o trabalho do Mano também já é um trabalho já mais longo em relação ao que é o padrão do futebol brasileiro. A gente está falando de um time que ainda precisa se encontrar. Essa é a realidade atual do Internacional. Eu não acho as individualidades do Inter individualidades ruins, não. Tá? Eu não acho a zaga uma zaga ruim. Até contra o América jogaram Moledo e Gabriel Mercado. Não sei como é que tá o Vitão, mas não é um problema, na minha opinião, a zaga do Inter. No meio de campo do Internacional, dependendo das lesões, né? Pode ser um meio campo bom, com o Depena, com o Alan Patrick, com o Maurício, sabe? Dá pra jogar mais, irmão. Dá pro Inter jogar mais. O Vitão lesionou, né?
Então não tem a volante, até o que manda aqui no chat o Andrei. Não tem volante. Estava dando uma olhada aqui nas últimas escalações. Realmente, pro Inter, o problema tem sido ali na volância, né? Mas são problemas que todos encontram no decorrer de um campeonato ou de uma temporada, como é a temporada aqui no futebol brasileiro. Eu não gosto de falar que tá na corda bamba. Que não sou eu que decido. E não gosto de ficar colocando que alguém pode... A galera tá até dizendo que o Vitão, pela lesão, pode voltar pro Shakhtar, né? Isso aí eu não tava ligado, não. Vou até procurar aqui. Então, de 3 a 4 semanas tá aqui no GE. Tá bom, né? E foi naquela lesão que quando eu comentei aqui a rodada, foi exatamente naquela lesão por conta do gramado do Mineirão. Gramado horroroso que segurou a perna dele. Foi exatamente aqui. Eu falei isso aqui na segunda-feira, no vídeo pós-rodada. E aí agora confirmando que essa foi a lesão que ele teve lá no joelho, né? Foi bizarro, pô. Bizarro. Um choque com o Hulk. Falando em gramado, o gramado da Arena também não tá muito bom. Dentro do que estão jogando os dois times agora, eu vejo o Grêmio com favoritismo de 60 a 40. Mas pro Inter pode ser aí a tábua de impulsão para manter o seu treinador e dar uma guinada nesse momento da temporada, que o momento é muito ruim, tá? Muito ruim. Até que o Flávio falou assim, o Inter não tem análise tática, é toda questão psicológica há pelo menos 5 anos. Eu não acho que seja só psicológica, tem que ter a parte tática. A parte tática suporta, né? Ela dá suporte à questão psicológica. Então, acho que isso é fundamental para o Internacional. O Renato, ele falou uma coisa na entrevista coletiva pré-jogo contra o Cruzeiro, que é: eu vou sempre blindar os meus jogadores. Então, tá faltando isso, tá faltando aquilo, mas me parece que o ambiente no Grêmio é um ambiente melhor do que o ambiente do Internacional. O ambiente me parece um pouco melhor. Vamos ver. Mas é Grenal, né? É o clássico mais quente que a gente tem no futebol brasileiro, mais peculiar que a gente tem no nosso futebol. E o famoso tudo pode acontecer. Grande jogo. Pra mim aqui, eu falei o quê? 65-35? 60-40? Pra mim é mais ou menos isso aí, em favor do time do Grêmio. Só a prévia de alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Prévia dos clássicos, vamos dizer assim. Apesar de São Paulo e Vasco também ser um clássico. Prévia dos clássicos aqui do Campeonato Brasileiro, nessa 7ª rodada para você.